Estamos aqui para um novo episódio do Notável Cast, o podcast do Trabalho Notável, e hoje um podcast raiz, trazendo aqui meu amigo, irmão e parceiro fundador do Trabalho Notável, o professor Antônio Humberto, para a gente conversar sobre recurso ordinário na prática. E aí, mano? Olá, Fabiano, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse novo espaço, né, do Trabalho Notável, conversando sobre aquilo que nos une bastante, além de outras coisas, né, que é o processo do trabalho, o direito do trabalho e outras coisas de interesse da advocacia trabalhista. E os recursos, em especial, o recurso ordinário, embora tenha o nome ordinário, é o principal recurso na esfera trabalhista, e com uma característica muito importante, que eu acho que a gente poderia começar a nossa conversa por aí, né, que é o fato de que o recurso ordinário é o último momento que o advogado tem no processo para debater amplamente as provas produzidas nos autos e a própria percepção da prova para fins de fixação de premissas fáticas que possam convencer o regional ou até abrir caminho para um eventual recurso de revista. Sem dúvida, é aquilo que nós chamamos, né, de efeito devolutivo em profundidade. Ou seja, tudo pode ser levado ao Tribunal Regional do Trabalho em matéria de recurso ordinário. Isso significa, Fabiano, que até eventuais falhas do próprio juiz na análise do caso, na sentença, tudo isso pode ser corrigido ainda. O CPC, inclusive, é muito claro nessa situação. Uhum. É por isso, inclusive, os advogados às vezes não entendem, né? Por que é difícil emplacar uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional da primeira instância. Na primeira instância, né? É difícil por isso, porque tudo está aberto, tudo pode ser revisto pelo Tribunal Regional do Trabalho. E não só em relação a matérias não apreciadas, mas a argumentos que tenham sido utilizados na petição inicial, na contestação, na réplica ou nas razões finais e que o juiz não tenha considerado. Claro, sempre há a possibilidade de manejar os embargos declaratórios para acusar essa omissão de fundamentação da decisão. Mas a eventual recusa à complementação da decisão ou mesmo a não oferta de embargo de declaração não impede que o advogado possa, nas suas razões de recurso ou nas contrarrazões, levar a matéria para que o tribunal possa se inteirar de toda a controvérsia. E mais, mesmo que por alguma razão, não é o ideal, mas mesmo que por alguma razão o advogado não pince essas matérias fundamentais que podem mudar o rumo do seu processo, o tribunal, se percebe a presença de um elemento fático, de um elemento probatório, de um argumento jurídico que não tenha sido trazido no recurso ou nas contrarrazões, ainda assim poderá trazer aquela questão como fundamento para a sua decisão. Ou seja, há uma ampla liberdade, né, que torna o recurso ordinário realmente um instrumento muito importante e muito poderoso, radicalizando em relação ao oposto que será, no momento seguinte, o recurso de revista, onde impera exatamente o oposto, uma camisa de força imposta praticamente ao TST, que não pode ir muito além daquilo que a parte tenha levado dentro das suas razões, dentro da sua petição de recurso. E uma dúvida que eu vejo muito recorrente, né, Antônio Humberto, entre os nossos alunos, os nossos seguidores, exatamente em relação a esse efeito devolutivo em profundidade, o advogado, às vezes, esquece de trazer algum elemento probatório que está nos autos e depois o tribunal não se pronuncia sobre isso e aí o cidadão quer fazer embargos de declaração. E aí fica toda uma polêmica. Como é que eu alego uma omissão em relação a uma questão que não foi levada explicitamente ao TRT por meio das razões do recurso ou as contrarrazões do RO? Exatamente. E é por isso, né, Fabiano, que é muito importante, nessas horas, o advogado, ao saber da data do julgamento do seu processo, do seu recurso, ele fazer um pente fino, rigoroso no processo e no seu próprio recurso ou nas contrarrazões e verificar exatamente isso. Se alguma coisa ficou de fora, porque ainda dá tempo de salvar. Sim.
Porque ele pode, seja por meio de entrega de memoriais, seja em especial por meio da sustentação oral, ele trazer essa matéria e procurar provocar o tribunal quanto à existência de um aspecto extremamente relevante, mas que, considerando que a fundamentação do recurso ordinário ela não precisa ser exauriente, e sim mínima, é isso que está na súmula 422, inciso 3º, né, do TST, ele pode, então, procurar induzir ou provocar o tribunal a se manifestar. É claro que, ainda assim, o risco será grande de dificuldades, porque, como não está na peça escrita das razões ou das contrarrazões, o tribunal sempre terá a desculpa de dizer que ele não está sendo omisso exatamente porque essa matéria não foi trazida. Mas é preciso dizer que o tribunal pode, sim, ampliar o diâmetro de atenção a tudo que está no processo, indo além daquilo que as partes trouxeram no recurso e nas contrarrazões, sem que haja, com isso, qualquer ameaça de julgamento extra-petita ou ultra-petita. O máximo que pode acontecer, se não houver a alegação da matéria nas razões ou contrarrazões, é o relator ter a prudência de abrir um prazo para que as partes se manifestem por conta do que está previsto hoje no artigo 10 do CPC, evitando, assim, a alegação do efeito surpresa sobre o julgamento. Perfeito. Eu queria te provocar, mano, numa questão que eu acho que é uma maturidade que a gente percebe que nem todo juiz e nem todo advogado tem em relação à prova dividida, né? A gente percebe que, em muitos casos, o juiz faz uma análise superficial, lá tem elementos probatórios em sentido contrário, eu vou já declarar que nenhum elemento probatório será considerado e vou julgar com base na distribuição do ônus da prova. Diante dessa situação, eu vejo muitos advogados, na hora do recurso ordinário, simplesmente pensar aqueles elementos probatórios que são favoráveis para o seu cliente, para trazer isso no recurso, e praticamente omite por completo, ignora, faz de conta que não tem elementos probatórios em sentido oposto, né? Então, para quem, como você, atua no TRT, né, como juiz convocado, participando de julgamentos, como é visto, como é tratada essa estratégia que o advogado acaba adotando, não diria na maioria, mas em boa parte dos casos? Não é uma boa estratégia, né, Fabiano? Porque o processo ele é a matéria-prima dos julgamentos, né? E ele é um complexo de atos, é um complexo de fatos. E não dá para simplesmente querer aqui editar o processo. O processo não é algo editável, né? Eu até, Fabiano, tenho feito uma campanha retórica para não usar mais a expressão prova dividida, porque raramente nós vamos encontrar prova dividida. O que nós vamos encontrar é prova conflitante. Porque prova dividida dá uma ideia de uma certa paridade, de uma coisa da qual não tenho como sair. Né? E, ao contrário, é muito rara a situação, quando o processo é bem examinado pelo advogado ou pelo tribunal, em que não é possível estabelecer algum critério racional e fundamentado que permita indicar que uma prova merece maior credibilidade que outra. E como é que eu faço isso? Eu tenho que sair do óbvio. É claro, por que a gente chama de prova, o que a gente chama de prova dividida? Né? É quando eu tenho declarações, por exemplo, em relação à jornada de trabalho, que talvez seja o mais comum. Quando duas testemunhas diferentes depõem sobre o mesmo período do contrato de trabalho de um determinado reclamante e informam horários completamente discrepantes. Essa é a prova, a chamada prova dividida. Sim. Como é que eu escapo disso? Bom, eu tenho que primeiro partir da premissa de que alguém ou está mentindo ou está enganado. Não é? Porque a realidade só pode ser única, ela não pode ser diversa. E como é que eu descubro isso? E como é que eu chego a essa conclusão quanto ao fato verdadeiro? Analisando outras circunstâncias, analisando o perímetro
daquela informação fundamental. Muitas vezes, informações pouco relevantes, aparentemente, podem se mostrar decisivas. Por exemplo, detalhes, Fabiano, como quantas pessoas trabalhavam no local ou estavam naquela reunião em que houve o episódio, por exemplo, de um assédio, de uma agressão moral, o horário em que isso tem acontecido. E por isso é muito importante o advogado ter a atenção a partir do depoimento pessoal, para procurar exatamente fazer essa prova. Então, é preciso que o advogado e o tribunal tenham esse cuidado de verificar as circunstâncias adicionais em torno do fato decisivo. Porque muitas vezes, a partir daí, por exemplo, um exemplo muito comum, Fabiano, uma testemunha trabalha no setor do reclamante, estava atuando naquele período, no mesmo turno. A outra pessoa trabalhava na empresa, mas em outro departamento, em outro setor. Sim. Passava por lá até com frequência. Ora, como é que eu posso comparar a possibilidade, a probabilidade, a tendência de que essa primeira testemunha tenha muito melhores condições para indicar como a coisa se deu em comparação à outra? Não é? Eu não posso comparar aquele que é colega cotidiano daquele que é um transeunte no departamento. Não é? Então, por aí a gente pode extrair situações em que a prova dividida passe a ser uma raridade, porque é muito comum, a não ser uma instrução muito pobre, muito rápida, muito descuidada com detalhes, mas eu sempre terei, ou quase sempre terei, circunstâncias que permitirão essa valoração da prova e onde eu possa prestigiar um depoimento em detrimento do outro. Quando há contraste, então, ou com prova documental em controvérsia, ou com depoimentos das próprias partes, aí a situação fica mais fácil ainda. E atenção, com um detalhe, minha gente, a prova ela é indivisível. A prova testemunhal é indivisível. O que significa isso? Que se eu tenho um aspecto do depoimento sobre outra matéria controvertida, que não é aquela em que eu estou analisando a prova conflitante, em que a testemunha simplesmente delira, ela indica uma informação completamente distoante de tudo que está sendo dito por ambas as partes no processo, eu posso dizer que esse depoimento não merece idoneidade, não merece credibilidade. E, por isso, mesmo que no aspecto fundamental da controvérsia probatória eu não tenha saída, parece que ambos estão dizendo algo muito confiável, embora seja totalmente diferente, eu posso descartar esse testemunho exatamente porque eu não posso imaginar que ele só falou a verdade em relação àquele aspecto. A testemunha perde a credibilidade a partir do instante que ela traga respostas completamente distantes daquilo que no processo é incontroverso, mesmo em matéria diferente daquela em que eu estou analisando a tal prova dividida. Exatamente. A gente pode até usar uma expressão que quem mente um ponto, mente um conto, mente a história inteira. E isso realmente não é simplesmente pensar, mas o juiz pode invalidar o depoimento por inteiro quando tiver uma informação realmente flagrantemente inverídica, né? Ou pelo menos inacreditável, né? Que às vezes a verdade inverídica é um termo muito forte, às vezes a gente não chega a essa verdade real e julga por probabilidade. E um outro ponto que acho que a gente poderia, ultrapassando essa questão das provas, falar um pouco aqui para o pessoal que há uma finalidade muito importante também do recurso ordinário, que é a possibilidade de arguir nulidades procedimentais cometidas pelo juiz na primeira instância, né? E essas nulidades são questões jurídicas, questões relevantes, que demandam todo o itinerário de cuidado do advogado na sua trajetória, na sua forma de atuar na primeira instância, para poder arguir esse tipo de questionamento. Exatamente. É preciso a gente lembrar, né, Fabiano, que o processo do trabalho tem uma característica muito peculiar, embora o processo civil tenha progressivamente se aproximado dele nesse aspecto,
que é a impossibilidade de eu recorrer de imediato de uma decisão interlocutória. Sim. Então, o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, o juiz indefere a oitiva de uma testemunha, ou indefere uma pergunta que seria, na visão do advogado, crucial para a questão. E aí, o que é preciso fazer? O advogado precisa lembrar que essa matéria ela não é discutível de imediato no tribunal, mas ela é discutível no recurso ordinário. Sim. Só que tem um detalhe, Fabiano. Se tratar de nulidade meramente relativa, ou seja, uma nulidade que prejudica o interesse da parte, mas não envolva uma matéria de ordem pública, ela só poderá ser revista pelo tribunal, só poderá ser examinada. Então, aquela decisão de indeferimento de prova só poderá ser efetivamente apreciada pelo tribunal se a parte, primeiro, tiver tido o cuidado de, na primeira chance para falar no processo ou em audiência, manifestar o seu inconformismo, e aí surgem, né, os famosos protestos, que é uma curiosa impugnação que não está escrita em lugar nenhum, mas é uma expressão tradicional nossa do processo do trabalho, né? Que remete, inclusive, ao que a gente vê muito em filmes nos Estados Unidos ou no Reino Unido, né? Porque lá existe também essa figura do protesto. Mas é fundamental que o advogado formule o protesto e com detalhe, Fabiano. Pode ser que, na hora, o juiz até traga um argumento muito forte que convença você, advogado, de que ele está certo. Mas aí eu sempre brinco, nessa hora, esqueça aquela regra do Código do Trânsito Brasileiro. Né? Na dúvida, ultrapasse. É melhor você se precaver consignando o protesto. Sim. Por uma razão muito simples. Se você consigna o protesto, você não está obrigado a trazer aquela matéria no seu recurso ordinário. E o seu colega não pode pegar carona no seu protesto. Se ele está insatisfeito com a decisão, ele próprio também pode, evidentemente, protestar. Mas ele não pode pegar carona no protesto que foi só seu. Mas se você não fez o protesto, não existe arrependimento eficaz nesse caso. Exato. Você terá perdido a oportunidade. E se na hora de preparar o seu recurso ordinário, você percebe que aquela questão que foi resolvida lá atrás no processo, em audiência ou fora dela, era uma tábua de salvação para o seu cliente, se você não consignou o protesto, infelizmente o tribunal nada poderá fazer, porque terá havido a chamada preclusão. Você perdeu a chance. Não é? E não há nada pior no processo do que perder uma chance. Então, mesmo no recurso ordinário, com essa largueza de possibilidades de argumentação, essa situação não poderá ser levada se você não plantou a possibilidade de trazer mais adiante por meio da consignação do protesto. Então, é isso. O advogado, diante da decisão incômoda, da decisão desagradável, da decisão contrária ao seu interesse, ele deve formular o protesto e aguardar o desfecho dos acontecimentos. Na hora que sair a sentença, ele avalia se é caso ou não de ressuscitar aquela questão intermediária, aquela decisão interlocutória, e levá-la para o tribunal. Se ele fez isso aí, o caminho dele está pavimentado e ele está numa situação bem tranquila. E aliado a isso, não é, Fabiano? Como se trata de nulidade, ele deve também, no recurso, aproveitar e já trazer os dispositivos legais e ou constitucionais que podem estar sendo violentados no caso de manutenção daquela decisão. Porque aí ele aproveita o recurso com duas finalidades. De um lado, ele robustece a sua argumentação para tentar reverter aquele quadro e anular o processo a partir daquela questão resolvida mais atrás pelo juiz. E se nada der certo, se o tribunal entender que o juiz agiu bem, ele terá pelo menos deixado aberta, né, a via para um eventual questionamento no TST, a depender, é claro, do rito que estejamos seguindo e tudo mais. E esse ponto que você disse no final, né, Antônio Berta, a gente usa com os nossos alunos, inclusive, a expressão de RO estratégico, e parte disso pensando exatamente que, como um futuro recurso de revista vai depender do pré-questionamento dos temas
jurídicos, ou seja, o enfrentamento da questão a ser levada ao TST pelo regional, o advogado precisa sempre trazer no seu recurso ordinário, isso vale para o agravo de petição também, as teses que, no caso de uma eventual derrota no TRT, servirão de base para o futuro recurso de revista. E aí entra também a importância, né, Antônio Berto, do advogado fazer o recurso ordinário já de alguma forma alinhado com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Sem dúvida. A jurisprudência, Fabiano, permite, inclusive, que ele faça um processo de desconstrução de toda a questão que está sendo debatida, para que ele, a partir não da ementa apenas, porque embora às vezes até haja emendas muito boas, muito extensas e muito explicativas, mas é mais interessante que ele vá ao corpo do acórdão, porque no corpo do acórdão ele pode verificar as nuances do caso analisado pelo TST e verificar qual é o grau de proximidade do caso em relação ao seu. Porque essa questão da especificidade é algo muito valorizada pelo Tribunal Superior do Trabalho no momento de analisar eventual divergência. Mas não só em relação à divergência, não é? Mas também em relação à indicação de quais são as disposições legais ou constitucionais que têm emplacado ou não no TST. Exato. Não é? Então, a partir do momento que eu tenho um conhecimento integral de uma jurisprudência recente, de preferência da SDI, se houver, que aí significa que aquilo é a síntese do pensamento do tribunal, se não houver pensamento externado na SDI, pelo menos de um julgado que eu calcularia em 5 ou 6 turmas. 6 turmas é o ideal, porque isso reforça a grande chance daquilo refletir também o pensamento da Corte pelo número de ministros que participaram daquele julgamento. E, a partir daí, ele verificar qual é o caminho que ele pode trilhar para ter sucesso no TST. É o que eu falo, o advogado, quando ele vai entrar com recurso ordinário, ele é uma pessoa que tem que ter uma postura esquizofrênica. Ele tem que ser otimista em relação ao efeito imediato do seu recurso. Argumentar bem em relação ao direito, em relação à prova, em relação às teses, com a esperança de que o tribunal vá atendê-lo, seja como recorrente, seja como recorrido. Mas, ao mesmo tempo, ser o pessimista de achar que talvez, por mais que ele se esmere, o tribunal pode não se convencer daquilo que ele está dizendo, e, para isso, ele já tem que estar semeando, então, aquilo que ele poderá plantar para conseguir, no TST, em termos de reversão de resultado, né? E, assim, fazer aquilo que nós convencionamos chamar de um recurso ordinário realmente estratégico, que poderíamos chamar também, isso vale para um agravo de petição estratégico, porque o agravo de petição, é preciso sempre lembrar que é um recurso também de natureza ordinária, ainda que ele tenha alguns detalhes que o tornam um recurso um pouco mais exigente do que o recurso ordinário. E aqui é uma dica de diamante para o advogado seguir, porque nem sempre a argumentação jurídica, o dispositivo legal constitucional que você vai invocar no eventual recurso de revista, nem sempre é intuitivo, né? A gente podia citar aqui, já que o Antônio Berto disse, de agravo de petição, a gente pode citar uma questão de bem de família. Quando que o advogado, de forma intuitiva, ele vai saber que no TST o fundamento constitucional para invalidar uma penhora de bem de família é o artigo 6º da Constituição, que trata dos direitos sociais, e, entre eles, indica o direito à moradia, né? Então, aparentemente, não tem nada a ver com o bem de família, mas fazendo essa pesquisa de jurisprudência no momento da elaboração do recurso ordinário ou do agravo de petição, o advogado tem condições de embarcar no seu apelo dirigido ao TRT as teses que deverão ser enfrentadas e, no caso de eventual derrota no TRT, servirão de fundamento para o recurso de revista. E, nesse aspecto, Antônio Berto, há um ponto importante, acho que a gente poderia caminhar para o final já desse episódio,
para esse assunto. E antes disso, eu peço os colegas que estão aqui assistindo que deem o seu like, que sigam o canal do YouTube Trabalho Notável, para que você seja notificado sempre que pingar um conteúdo novo aqui e que você também compartilhe o link desse podcast para outros colegas do seu escritório, advogados da sua cidade, grupos de WhatsApp dos quais você participa, que é uma forma de divulgar o nosso trabalho e fazer esse conhecimento prático chegar ao maior número de advogados. E eu queria aqui te provocar, para a gente finalizar esse episódio, um tema que é deixado de lado por muitos advogados, que é a apresentação de contrarrazões. Afinal de contas, qual é a utilidade das contrarrazões aqui no recurso ordinário? Exatamente, Fabiano. A ideia, né, que reina é de que as contrarrazões não têm nenhuma relevância. Como elas compreendem uma resposta a um recurso, que nada acontece se eu deixar de contraminutar o recurso do outro colega. Mas isso é totalmente enganoso. Primeiro, porque eu posso trazer, nas minhas contrarrazões, teses para procurar inviabilizar o próprio conhecimento do recurso. Não é? Trazer, então, a acusação de ausência de pressupostos de admissibilidade, qualquer que seja ele. Em segundo lugar, é preciso dizer que, da mesma forma que o recorrente pode explorar no seu recurso aspectos argumentativos trazidos na contestação, na inicial ou na contestação, e não apreciados pelo juiz, o recorrido pode fazer exatamente a mesma coisa. Ele pode procurar emplacar teses que não foram examinadas na sentença pelo tribunal, ao analisar o recurso ordinário. Pode também, e deve, do mesmo jeito que o recorrente, lembrar que pode ser que ele perca no tribunal. Ele tem que ter a mesma visão estratégica do recorrente. E se essa possibilidade existe, e o advogado, o bom advogado, ele tem que ter esse realismo de supor que isso pode acontecer, o que ele precisa fazer? Ele precisa armar nas contrarrazões um anteprojeto do seu possível recurso de revista. Exato. Então, tudo aquilo que a gente falou em relação à invocação de dispositivos constitucionais, de verificação da jurisprudência e outros detalhes, Fabiano, procurar delinear com a maior precisão possível e a maior extensão possível a moldura fática, porque isso é outra coisa fundamental que nós acabamos não discorrendo quando falamos do recorrente, mas tanto nas razões recursais quanto nas contrarrazões, isso é importantíssimo. E além de tudo isso, que já é muito, existe uma novidade que os amigos precisam ter ciência e consciência. É que o novo Código de Processo Civil, no artigo 1009, parágrafo 1º, autoriza o uso das contrarrazões como um verdadeiro pedido contraposto de natureza recursal. Ou seja, as contrarrazões não são mais apenas uma resposta a um recurso, mas podem elas próprias servirem como recurso. Mas atenção, não como substitutivo do recurso adesivo, que continua existindo, mas apenas se você tiver alguma situação, alguma nulidade que você queira apontar em relação a alguma decisão ao longo do processo. O CPC fala que não seja passível de agravo de instrumento. Essa observação para nós não faz nenhum sentido, porque nenhuma decisão, praticamente, terá essa possibilidade de recurso. Então, é preciso lembrar que, do mesmo jeito que o recorrente pode arguir a nulidade no recurso ordinário para tentar anular a sentença a partir de um determinado ponto e anular o processo a partir de um determinado ponto, o recorrido pode fazer exatamente a mesma coisa. Tanto assumem as contrarrazões uma função recursal que o CPC, de forma muito correta e equilibrada, determina que, nesse caso, e cá para nós eu vejo poucos juízes fazendo isso, viu, Fabiano, ainda, mas que, nesse caso, se dê a oportunidade ao recorrente
para apresentar contrarrazões às contrarrazões, exatamente para que ele possa responder àquela pretensão recursal oportunista trazida, oportunista no bom sentido, nesse caso, trazida no bojo das contrarrazões. Então, por essa rápida explanação, a gente percebe, Fabiano, que as contrarrazões são importantíssimas e que o advogado ele não pode, sob pena de incorrer em grave erro, eu vou usar uma expressão talvez aqui até forte, sob pena de ser, inclusive, irresponsável profissionalmente, ele não deve perder essa oportunidade. E não é fazer aquelas contrarrazões de uma página, não, Fabiano. Manter a sentença. A sentença é linda e maravilhosa, tem que ser mantida. Não é isso, não. É analisar com seriedade o caso, verificar se não é situação para recurso adesivo, claro. Não é? E se for essa situação de nulidade, por exemplo, um indeferimento de uma prova... Essa é típica. Essa é típica. O que acontece muitas vezes, Fabiano? O juiz pode ter indeferido a sua prova porque ele imaginou que o ônus da prova fosse seu. Sim. Só que você tem ciência e consciência plena de que ele errou nessa distribuição do ônus da prova. Seja porque há uma jurisprudência consolidada, uma súmula, uma OJ, seja porque no tribunal a compreensão é outra, seja porque no TST já há uma jurisprudência analisando de forma diferente. Sim. Então, o que acontece? Eu fui vitorioso, mas numa sentença vulnerável. Então, eu preciso trabalhar com duas frentes nas contrarrazões, nesse caso. A primeira é tentar confirmar a sentença, claro, porque se confirmar a sentença, maravilha, mesmo sabendo da fragilidade, ela foi confirmada. Mas eu tenho que pensar que o tribunal pode enxergar aquilo que eu estou enxergando em relação a essa vulnerabilidade, e para isso, então, eu já preciso me precaver. Trazendo aquela nulidade lá atrás, quando o juiz frustrou a produção da prova por uma má apreciação dos critérios de distribuição do ônus da prova, e, nesse caso, eu devo, então, nas contrarrazões, suscitar essa nulidade e pleitear ao tribunal que a reconheça. E, assim, anule o processo a partir daquele indeferimento de prova. E, perfeito, nesse caso, é claro, a sentença vai junto, né? Ela acaba sendo anulada exatamente por conta dessa falha procedimental, né? E aí caberá ao tribunal avaliar. Se o tribunal percebe que o caso seria realmente dar provimento ao recurso, mas, ao mesmo tempo, percebe que, de fato, houve a nulidade, ele, então, ao invés de dar provimento ao recurso, dará provimento às contrarrazões, acolherá a preliminar de nulidade e, assim, ficará prejudicado o exame. Não é que o recorrente não tem razão, simplesmente o seu recurso não vai ser analisado porque a sentença será desconstituída, será anulada. Perfeito. E uma tonelada de conteúdo entregue aqui nesse episódio sobre recurso ordinário com o professor Antônio Humberto, fundador do Trabalho Notável. Vamos chegando aqui ao final, agradecendo a atenção de todos e deixo para o Antônio Humberto fazer as considerações finais. Foi muito bom estar aqui, Fabiano, nesse novo espaço que, para mim, é inaugural, é a primeira vez que eu participo de um podcast, né? E espero que os amigos gostem, apreciem, que a gente possa fazer muitos outros episódios, trazendo sempre informações importantes e nesse clima de informalidade, né, que é aquilo que nos une também bastante, né, e possamos, assim, melhorar a vida daqueles que operam com o direito e com o processo do trabalho.